porque hoje você vai ver que acusados de chacina em rodovias somam mais de 100 anos de prisão. Homem é morto com golpes de faca. Suspeito de homicídio é ouvido e liberado pela polícia. Estiagem prolongada diminui nível do rio Paranaíba. Patos de Minas em alerta para baixa umidade relativa do ar. E cavaleiros iniciam um caminho de devoção que deve durar 3 dias. Eu sou Matheus Borges e o NTV News começa agora. Hoje é 2 de agosto de 2024, uma boa noite para você. Patos de Minas registrou desde o início deste ano até o mês de agosto 20 homicídios. E o 20º aconteceu no final da noite dessa quinta-feira no distrito de Major Porto. Éder Luiz de Queiroz, de 39 anos de idade, foi morto a facadas. De acordo com as informações, o suspeito do crime e a vítima tinham um desentendimento envolvendo uma mulher, que é a ex-companheira de Éder e atual de Leandro. Ontem, os dois se encontraram para supostamente conversar, quando então aconteceu a desavença entre eles. Nós fomos acionados, as nossas equipes compareceram ao distrito de Major Porto, onde ficou constatado esse homicídio. Autor e vítima, eles tinham um desentendimento anterior, já relacionado a um relacionamento que eles possuem, Ambos são ex e atual companheiro de uma determinada pessoa, e eles se desentenderam em razão desse fato. Na data de ontem, um chamou o outro para conversar, um foi na residência do outro, e essa desavença ficou ainda mais aflorada. Em determinado momento, a vítima retornou na casa do autor, arrombou o portão, e eles novamente entraram em luta corporal, em briga, sendo que o autor esfaqueou a vítima, que mesmo já atingido pelos golpes de faca, caminhou alguns metros e já caiu em via pública já sem vida. O autor do fato evadiu, contudo, aí, graças a imagens de câmeras, o distrito de Major Porto foi contemplado recentemente com câmeras do olho vivo. Graças a esse monitoramento dessas câmeras de olho vivo recentemente instaladas no distrito, as nossas equipes conseguiram identificar, localizar e prender o autor. A arma branca, a faca utilizada no crime, também foi localizada, jogada lá no meio rural. Na quarta-feira, o 19º homicídio de 2024 foi registrado. Um homem de 46 anos de idade foi morto a tiros na rua Laura Fonseca, no bairro Jardim Esperança. Um jovem de 20 anos de idade, suspeito de ter cometido o crime, foi preso pela polícia. Sobre o fato, a Polícia Civil informou que foram realizadas oitivas, dentre elas de um suspeito de 20 anos de idade, para que ele pudesse esclarecer mais sobre o caso. Após, ele foi liberado por não haver elementos suficientes para a prisão em flagrante. O inquérito policial foi instaurado. Em 21 de abril de 2019, um brutal ataque na MGC 354 resultou na morte de 3 pessoas. Depois de 5 anos de investigação, o julgamento, que durou mais de 12 horas, acabou com 2 pessoas condenadas. As penas somadas ultrapassam 100 anos de prisão. Em 21 de abril de 2019, um veículo Fiat Punto foi encontrado atravessado na pista da MGC 354, com 2 corpos dentro, enquanto uma terceira vítima foi encontrada morta às margens da rodovia. 6 pessoas estavam no carro quando foram atacadas por criminosos a bordo de outro veículo. As vítimas eram Luiz Fernando Rodrigues, Maria Alice da Silva Vieira e Alisson Menezes da Silva, e um adolescente de 16 anos, além da esposa de Luiz Fernando e sua filha de pouco mais de 1 ano, que sobreviveram. E após 5 anos de investigação e um julgamento que durou mais de 12 horas, o Tribunal de Patos de Minas chegou a uma decisão. Os réus foram julgados e sentenciados da seguinte maneira: Admilson Lopes Vidal foi condenado a 57 anos, 2 meses e 12 dias de prisão. Hugo Rodrigues foi condenado a 46 anos, 9 meses e 18 dias. E Edmar Lopes Vidal foi absolvido das acusações. Fez-se justiça com relação ao Edmar. O Edmar não tinha qualquer tipo de participação nesse crime, ele foi injustamente acusado,
ficou preso durante certo tempo nesse processo, estava respondendo o processo em liberdade. E hoje aqui no plenário do júri, o que a defesa sustentou foi apenas mostrar aos jurados a realidade, né, a ausência completa de provas com relação a ele. E na verdade nós também apresentamos provas, né, álibi, com relação a pessoas que sabem que na hora do crime ele estava na porta da casa dele. Então, assim, além da questão probatória que a defesa apresentou, a fragilidade da acusação era, assim, imensa, né? E graças a Deus os jurados, né, reconheceram e hoje fez-se justiça aqui. A 6ª Delegacia de Polícia Civil de João Pinheiro concluiu as investigações referentes a 2 casos distintos de crimes sexuais cometidos contra uma mesma vítima, atualmente com 16 anos de idade. Os fatos foram registrados em Brasilândia de Minas, região noroeste do estado. Os indiciados são o ex-marido da tia dessa vítima. Esse homem tem 50 anos de idade e o pai do ex-namorado da adolescente de 56 anos. Os dois foram indiciados pelos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual, respectivamente. Os fatos envolvendo o homem de 50 anos ocorreram entre 2019 e 2021, quando a vítima tinha entre 12 e 13 anos. As investigações apontam que o crime foi cometido na casa do suspeito, onde a adolescente cuidava da filha dele à noite. A menina contou aos policiais que o homem se deitava com ela e fazia carícias inapropriadas. Quanto ao crime relacionado ao homem de 56 anos, levantamentos apontam que ao longo do tempo foi cometido o exato no ano de 2022, quando essa adolescente já estava com 15 anos de idade. A vítima estaria morando temporariamente na residência do suspeito, local onde ocorreram os fatos. Conforme denunciado pela jovem, o homem a importunava com abraços inapropriados, elogios, toques e prática que consiste em um indivíduo obter prazer sexual através da observação de pessoas praticando sexo ou nuas. Agora, exclusivo. No dia 23 de julho deste ano, uma mulher foi morta com golpes de faca. O vídeo-repórter Luiz César conversou com um dos filhos em reportagem e conta os últimos minutos de vida da mãe. Uma dor imensurável para um filho que perdeu a mãe. Rondiná das Graças Magalhães, 53 anos, foi encontrada morta na noite do dia 23 de julho, por volta das 20 horas, em um sítio da família localizado na fazenda Lanhosos, zona rural de Patos de Minas. O principal suspeito de cometer o crime é o companheiro da mulher de 36 anos. Ela foi assassinada com mais de 15 golpes de faca. Passados mais de 10 dias da morte, o filho da mulher quebra o silêncio. A ficha ainda não caiu. A gente vai percebendo conforme você vai precisando das coisas, lembrando dela e percebendo que não tem mais como contar com ela. Então a gente sente uma falta inestimável dela e torcendo para ela estar em algum bom lugar agora. O encontro da mãe sem vida, ensanguentada. Minha mãe avisou que iria para a chácara, onde ela passava uns tempos com o Fernando, tentando ajudá-lo sempre, e não deu mais notícias. E o meu irmão ficou muito preocupado porque ela não era de fazer isso, não era. E ele foi até lá, ela estava tudo trancado, chamou por alguém, ninguém respondeu, e ele teve que arrombar, entrou e infelizmente viu. Foi ele que viu. Ele mesmo me disse que não sabe como voltou para casa, porque ele só viu o que tinha acontecido e voltou correndo para me avisar. Chegou em casa, desesperado, sem chão, sem rumo, e me contou que ela estava morta. O relato do relacionamento entre vítima e suspeito. Não era uma relação de troca. Então ela segurava bastante as pontas emocionalmente, financeiramente, tentava ajudar de tudo que ela podia, porque amava, né? Tinha rompantes de agressividade. Então, do nada ele estourava e fazia alguma besteira. E tanto que ele tem os boletins de ocorrência, né? Que mostram ao longo dos anos como ele foi. Um pedido: que a justiça seja feita. Eu só penso nela, só penso no quanto ela faz falta. E ainda assim eu entendi que ela se foi. Pra mim, ela só
foi viajar e vai demorar um pouco para voltar. Então, sobre ele, não tenho muitos pensamentos, nem de vingança. Como qualquer pessoa que passa por uma tragédia dessa, só quer que haja justiça, porque depois que tiram tudo de você, só a pessoa que fez isso, você quer que ela simplesmente pague, porque a gente paga por tudo que a gente faz. Depois de mais de 10 dias sem a mãe, saudade e um pedido. Ser agradecido por tudo que ela fez, por todas as batalhas, pelo sacrifício que ela fez de cuidar sozinha de 3 filhos, tão dignamente como ela fez, fazendo o que fosse preciso, trabalhando o quanto fosse necessário, e que eu espero reencontrá-la um dia junto com todo o resto da nossa família, e que eu possa dar um abraço e dizer que tá tudo bem, que agora tudo já passou. Difícil de acreditar, né? Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos te mostrar que Patos de Minas tem mais de 100 vagas de trabalho disponíveis. Estacionamento exclusivo para clientes é permitido por lei? Nós te contamos na seguida. Estamos de volta com a NTV News nesta edição de sexta-feira, dia 2 de agosto, e começa hoje a Copa Patos Voleibol. Os jogos serão disputados em ginásios aqui do município até domingo. Então, é para um desses locais que nós vamos ao vivo com a repórter Isabela Sanches. Oi, Isabela, boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal de casa. É isso mesmo. Nós estamos aqui no ginásio do Centro Universitário de Patos de Minas para acompanhar a abertura da Copa Patos de Voleibol 2024, um evento esportivo que é promovido pela Prefeitura de Patos de Minas. Nessa edição, a Copa conta com 23 equipes, sendo elas 11 femininas e 12 no masculino. Hoje já está acontecendo um primeiro jogo da equipe Max Volley e contra a equipe Vôlei Lagoa. Está sendo um jogo muito acirrado e bem emocionante. Nesta noite já está marcado também mais 2 jogos aqui no ginásio do Unipam de 2 equipes da categoria feminino adulto. Nesse momento também, lá no ginásio do Marista, está acontecendo um jogo da categoria do masculino. E a programação da Copa Patos 2024 vai até o domingo. Isabela, a gente está observando aí ao fundo da imagem, né, os atletas já em competição. A final, claro, como você bem disse, vai ser no domingo. A gente ouve aí alguns gritos, aí, algumas estratégias para não deixar a bola cair, mas sim atacar o adversário dentro de quadra, é claro. E como está a movimentação da torcida? As pessoas estão indo, vão comparecer ao longo desta noite de segunda para torcer, para vibrar para algum dessas 23 equipes, né? É isso mesmo, Matheus. A gente vê já uma movimentação nessa noite de sexta-feira aqui no ginásio. A cada lance é uma vibração, principalmente para as equipes aqui da nossa cidade, né, de Patos de Minas. Porque a Copa envolve também cidades, né, de outra região, de outras regiões, né, do Carmo, da Lagoa. É a Copa Patos envolvendo toda a nossa região. E uma outra observação também, Isabela, é que as pessoas estão postando ali nas redes sociais já a sua torcida. Vi já um post para um time de um curso do Centro Universitário. Então, claro, vai mover, claro, e fomentar ainda mais o esporte, que é de extrema importância aqui no nosso município. Que tenhamos, né? É apenas a terceira etapa da Copa Patos, ou melhor, a terceira edição da Copa Patos Voleibol aqui em Patos de Minas, mas que tenhamos mais investimento da cultura e também do esporte aqui em Patos de Minas, que é extremamente importante, né, Isa? Isso mesmo, Matheus. Além disso, né, gera um lazer, né, uma programação para as pessoas poderem vir aproveitar o final de semana, gera o esporte, né, e um lazer para a família poder vir aproveitar o esporte aqui nos ginásios, tanto do Marista, tanto aqui do Centro Universitário de Patos de Minas, porque a programação, como eu já disse, envolve amanhã, sábado e vai até o domingo. Agora, Isabela, eu fiquei numa dúvida. Eu vi o pessoal aí jogando
você se arriscaria a entrar em quadra? Não, Matheus, não mesmo. Eu não me dedico muito ao esporte. Vou ficar mais aqui na área do microfone mesmo. Pode ficar que você faz um excelente trabalho. Isabela, muito obrigado pelas informações e participação aqui no NTV News. Qualquer informação pode nos acionar, que nós estamos aqui atentos para você. Muito obrigado, Isabela. Olha só, agora a gente segue com o NTV News e fala de oportunidade de emprego. Em Patos de Minas, são mais de 100 vagas disponíveis em diversas áreas. São 123 vagas de emprego disponíveis no Cine de Patos de Minas nesta sexta-feira. As oportunidades para trabalhador de extração florestal e operador de caixa lideram em quantidade de vagas. Há ainda para atendente de farmácia, lavador de veículos, repositor de mercadorias, vendedor do comércio varejista, amostrador de minérios, técnico de rede, dentre outras oportunidades. Então, se você quer se candidatar a uma dessas vagas, o Cine de Patos de Minas fica na rua José de Santana, número 99. Agora a gente muda de assunto e te mostra que é comum nos depararmos com placas reservando vagas em calçadas. Mas a questão é permitido estacionamento exclusivo? As calçadas são áreas de domínio público, que normalmente são utilizadas para a circulação de pedestres, mas podem ser utilizadas como área de estacionamento, desde que respeitem os limites impostos pelo Código de Postura do município. Toda a área pública a via, o passeio, é uma área total que é considerada pública. Só que essas áreas, elas apresentam diferenciações e o passeio também apresenta uma normativa toda própria. Código de Posturas, né, foi uma lei nova, recentemente, revogou a lei anterior, né, a 699 de 2023, trouxe toda uma inovação sobre a regularização de passeios. E no passeio, nós temos que entender que ele possui uma parte que é destinada ao serviço e uma parte que deve ser destinada à circulação livre de pessoas. O dono de estabelecimento comercial que quiser ter área de estacionamento em frente ao seu negócio deverá respeitar a regra de que haja, no mínimo, 1,20 m de área de circulação de pedestres. Quando o lote apresenta uma área maior do que isso e possa garantir que tenha o estacionamento privativo, que a loja queira garantir, e também garanta o mínimo de 1,20 m de livre circulação, podemos dizer que esse estacionamento está regular. Esse passeio está regular, né? Então, deve ter uma harmonia entre o passeio e garantir essa livre circulação. Em tese, as áreas de estacionamento seriam todas públicas e os estabelecimentos não poderiam limitar quem estaciona no local. Porém, é possível que o dono do estabelecimento consiga permissão perante o município para fazer daquela área privativa a seus clientes. Caso haja dúvidas, o usuário deve procurar os fiscais de postura e verificar se a área possui autorização. Pode procurar e deve procurar, né, os fiscais de posturas, pode procurar a Secretaria de Planejamento, que é ela que é responsável por gerir toda essa situação de organização, né, da cidade. Se for um caso de trânsito também, a Secretaria de Trânsito e Transportes também poderá ter alguma participação para poder regularizar essas áreas que estariam, de certa forma, incorretas, irregulares, porque todas essas práticas que contrariam o Código de Posturas, elas são passíveis de aplicação de multa, né, e demais penalidades administrativas pelo poder público. Em áreas residenciais, mesmo que a residência seja do motorista, é proibido estacionar veículos na calçada, para que não haja obstrução da área mínima de passagem. Caso um usuário das vias públicas se sinta lesado em algum tipo dessas situações, ele deve procurar os órgãos públicos responsáveis. Aqueles que estiverem em descumprimento das regras podem ser multados ou até mesmo serem obrigados a destruir a obra que esteja em desacordo com a legislação.
O que é permitido? É o livre acesso à sua garagem. Inclusive, o Código de Posturas também fala expressamente sobre isso, que nenhum equipamento, por exemplo, para garantir funcionamento de portões eletrônicos pode estar instalado nessa área de livre circulação, porque poderia estar obstando realmente esse espaço mínimo que é reservado para garantir, né, o livre trânsito de pessoas. Ainda hoje aqui no NTV News, Patos de Minas em alerta para baixa umidade relativa do ar. E estiagem provoca a diminuição no nível do rio Paranaíba. Voltamos já. Moradores de Lagoa Formosa entraram em contato com o jornalismo da NTV para relatar o desabastecimento de água em bairro do município. Moradora do bairro Novo Horizonte, a Fabiana abre uma das torneiras de sua residência e nada de água. Indignada, ela diz que a situação tem se tornado recorrente. Nosso abastecimento aqui cada dia está pior, porque não está tendo um racionamento sincero da parte do SAI. O que acontece? Cada dia eles arrumam uma desculpa diferente. Um dia você liga, é uma rede que estourou, um dia eles não dão nem satisfação. Mas praticamente todos os dias, de segunda a sábado, o domingo eu nem conto, porque o domingo, vira e mexe, a gente não faz uma faxina, por exemplo, não lava roupa. Mas de segunda a sábado, a partir das 6 horas da manhã, é raro o dia que você liga e está correndo água direto da rua. Mas para ela e o restante da população, o que já era ruim, ficou pior nos últimos 3 dias. 15 dias atrás aconteceu isso. Nós ficamos 4 dias direto sem água. Ficou 4 dias sem subir para a caixa, nem uma gota. Agora, ontem, ela acabou na quarta-feira. Segunda e terça estava fraca, mas muito pouco estava correndo. Quarta-feira já não correu nada de tarde. Ontem já amanheceu o dia sem correr nada. E essa noite não teve água nem para encher a caixa. Que hoje foi mais complicado. Foi até eu que liguei lá na NTV, porque só a gente não está adiantando. Você liga lá, ninguém dá satisfação. Ninguém parece que trata a gente com pouco caso. E são muitos os relatos de moradores que estão sendo impactados pela falta de água em meio aos transtornos causados pelo desabastecimento. Eu moro ali no centro, né, ali próximo do bairro Planalto, e sem nada. Tô sem água assim pra nada, nem pra tomar banho, pra nada. Tive que improvisar, tive que tomar banho numa lata d'água, eu e meu esposo. Uma lata d'água pra nós dois. Nós tomamos o tradicional banho feijoada. Lavou só os principais mesmo. Do nada eles vão e tiram. Você não pode colocar uma roupa para lavar, porque você não sabe se vai queimar sua máquina. Você não pode, começa a limpar uma casa, você tem que parar porque a água acaba. Isso indiferente desses dias, mesmo quando é o dia normal que tem água, ela não tem pressão no nosso bairro. Não tem água nem para beber. Eu pago beber comida, não tem para nada. E que não cai, para que não tem hora para voltar, que não tem culpa. Mais nada. Lá em casa faltando água tem 3 dias, a mulher foi lavar a roupa, não tinha água, falei assim, vai fazer o quê? Tô indo na casa da minha mãe tomar banho, hein? Tá complicada a coisa, viu? Faltando água, quantos dias a gente trabalha, né? Chega em casa para tomar aquele banho e tá faltando a água. E, como se diz, o preço tá absurdo, né? Tá complicado. De acordo com a superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui de Lagoa Formosa, o problema teria originado na quarta-feira com um vazamento na rede de abastecimento. De lá para cá, foram muitas as reclamações e continuam sendo muitas as reclamações com relação a essa falta de água em diversos bairros de Lagoa Formosa. Na quarta a gente teve um grande vazamento e a gente teve que desligar a água para o registro para poder arrumar esse vazamento. Como ficou muito tempo sem água, em alguns bairros, que é o setor de bairro que desliga o registro, a gente conseguiu manter os reservatórios meio cheios até a noite. Quando foi à noite que voltou a água normal, o gasto foi um pouco mais alto do que geralmente é à noite, porque à noite não tem muito gasto comparado ao dia. Aí, quando foi na quinta-feira, que foi ontem, a gente teve água, a gente abasteceu
Conseguiu abastecer a população até 1h30 da tarde. Por volta de 2 horas já não tinha mais água. A gente desliga o abastecimento da população para poder encher os reservatórios, para a gente restabelecer a água nos reservatórios para poder entregar com excelência para a população. Quando a gente conseguiu fechar os reservatórios e enchê-los por volta de meia-noite até 1h da manhã, esses reservatórios cheios foram liberados para a população. Na madrugada de quinta para sexta foi um gasto absurdo, assim, gritante, que não é muito comum. A superintendente disse que muitos usuários teriam feito gasto de água de maneira desnecessária durante a noite, afetando o fornecimento. O que a gente entende é que a população deixou muita torneira aberta e o gasto foi muito maior agora no fim da noite, né, na madrugada e no início do dia. Quando foi 8h30 da manhã, não tinha nenhuma gota de água nos reservatórios. Então, o consumo está mais alto do que o tratamento. A gente consegue tratar hoje hoje a gente está tratando 44 litros por segundo, e o consumo está na média de 50 a 55. Então, o gasto está maior do que o tratamento, e essa conta não fecha. Ainda conforme a superintendente, o fornecimento de água deve normalizar gradativamente nos próximos 2 dias. A gente acredita que no fim de semana, se a gente tiver um uso de água mais consciente, no domingo a gente consiga voltar os níveis normais, tanto de gasto quanto de tratamento. Agora, a gente depende muito da ajuda da população com esse gasto, porque para evitar o que aconteceu nessa última noite, de gastar água sem estar usando, porque a água é vida, a gente entende que a água é vida, a gente entrega um produto tratado que faz falta para todo mundo. Sobre a situação de alguns bairros, como Novo Horizonte, onde os moradores enfrentam dificuldades, resolver a situação passa pela futura modificação de todo o sistema, que é antigo e que não suporta um maior bombeamento de água. A prefeitura doou para nós um reservatório de 300 mil litros, que está lá, só que lá o Novo Horizonte é um bairro plano. E aí ele tem mais dificuldade da pressão mesmo, da rede até na caixa d'água das pessoas, que geralmente é em cima da casa. E aí, uma das soluções seria pressurizar a rede, só que a nossa rede é antiga. Então, pode ser que a gente tente pressurizar e a rede arrebente. Então, os nossos próximos passos, assim, enquanto... para entregar água lá no Novo Horizonte, enquanto o consórcio de água, é fazer com que aquela caixa funcione. A gente já trocou os registros, só que ainda a gente está enfrentando alguma dificuldade por causa da rede antiga. Então, eu acredito que a gente vai tentar fazendo manobras, a gente está trabalhando nisso, a gente até avisa para os usuários que ligam aqui, a gente está trabalhando nisso, o engenheiro trabalha nisso, a gente consegue algumas consultorias de fora, porque às vezes é algo novo aqui, e aí a gente vai tentar entregar para a população os 10 metros de coluna d'água, mas por enquanto não falta água, falta pressão. Em meio às explicações dos motivos que causam a falta de água, o que os moradores esperam de verdade é que a situação se resolva. Realmente, imprevisto acontece mesmo, mas está acontecendo esses imprevistos direto é esse imprevisto. Então, assim, não avisa, que nem antes de ontem não avisou, hoje foi avisar, mas depois que já tinha acabado, né, já tinha acabado a água. Então, eu acho assim, está sendo um descaso com a população. E olha só, são mais de 100 dias sem chuva. A estiagem fez com que o nível do Rio Paranaíba em Patos de Minas abaixasse. O Rio Paranaíba está passando por uma das mais graves crises hídricas de sua história. A seca prolongada tem causado uma drástica redução dos níveis de água. O leito totalmente assoreado revela muita sujeira e degradação do meio ambiente. Você pode ver que o rio aqui, a situação dele é drástica. Nós estamos aqui num período ainda que a vazão dele devia ser bem maior do que essa. E sim,
a Copasa deve se preocupar com a questão da água do Rio Paranaíba. Cada dia que passa, ela vem minguando mais, acredito eu que deve ser por algum tipo de irrigação irregular, a coleta de água do rio, aí, o bombeamento dela para a lavoura, para outros fins, aí vem prejudicando eles sistematicamente e agravando a situação do abastecimento de água. A imagem do Rio Paranaíba nos fundos do bairro Copacabana, em Patos de Minas, impressiona. A escassez de chuvas nos últimos meses provocou forte redução no volume de água. É possível caminhar por um longo trecho no leito do rio sem sequer molhar os pés. A nossa região aqui, para o rio pegar água, é mais ou menos ali para o fim de dezembro. Então pode colocar aí que ainda tem 4 meses pela frente para começar a ter uma chuva significativa para subir o nível mesmo. Esse local que a gente está aqui nesse momento é o leito do rio. Esse lugar aqui é uma lâmina d'água fina, deveria ter, mas está em média aí 1 metro abaixo do nível normal dele para esse período ainda e sem possibilidade, sem previsão de chuva significativa. Elton é pescador há mais de 30 anos e sempre acompanha todo o processo de cheia e seca do Rio Paranaíba. E no atual momento, onde não há chuvas previstas para Patos de Minas, o cenário é de preocupação e tristeza. É tristeza mesmo, porque sabe que, poxa, um rio bonito, só que muito mal cuidado, tinha que ter um controle maior, as autoridades tinham que zelar mais por isso aqui, para no futuro ainda ter o rio ainda. A imagem do Rio Paranaíba com um volume tão reduzido de água choca e alerta para a necessidade de adoção de outras medidas para preservar o que ainda resta. Mesmo com toda a degradação, o rio ainda é morada de muitas espécies e o principal afluente de captação de água em Patos de Minas. Paranaíba, ele tem outros, no curso dele aí, outra cidade que depende a pequenas propriedades rurais para dessedentação animal e humana. Ele é um rio que ao redor dele tem muita pequena propriedade e depende disso. As grandes realmente elas acabam de alguma forma usando mais do que devido, algumas vezes de forma irregular, e acaba prejudicando ele. A vazão hoje ela é crítica e deve sim se preocupar. Patos de Minas, mais uma vez, está sob alerta do INMET para baixa umidade relativa do ar até este sábado, às 7 horas da noite. A umidade relativa do ar deve girar em torno de 30%. Previsão do tempo. Em Patos de Minas, no sábado, mínima de 12 graus. Já no domingo, máxima de 27. Nos 2 dias, as temperaturas serão iguais segundo o INMET. Em Carmo do Paranaíba, amanhã, mínima de 12 e a máxima deve chegar a 26 graus. Já no dia seguinte, a mínima será de 11 graus. Enquanto isso, em Patrocínio, no sábado, as temperaturas irão variar de 12 a 27 graus. E no domingo vai de 11, chegando também a 27 graus. Em Vazante, no sábado, os termômetros oscilam entre 15 e 29 graus. Já no domingo, vão variar de 14 a 28. Em Presidente Olegário, amanhã, 12 de mínima e 29 graus de máxima. No domingo, a previsão se repete. E em Lagoa Grande, máxima de 29 graus e mínima de 16. No domingo, variam de 16, chegando a 28 graus. Preciso ficar atento com as condições climáticas, né? Agora nós vamos direto para o intervalo e na volta a gente te mostra bazar com renda revestida para construção de templo. Voltamos já. A comunidade da Igreja Cristo Redentor realiza neste sábado um bazar solidário. Esse bazar solidário tem como objetivo arrecadar fundos para a construção de um templo. E toda essa verba vai ser destinada justamente para este objetivo. Justamente neste bazar você vai poder encontrar diversas peças. Veja só. A gente vê aqui a grande movimentação que está acontecendo aqui no bazar da paróquia, aqui Cristo Redentor, um momento muito bom, pessoal animado,
aqui fazendo as suas compras, aproveitando, e muita peça importante. E a Renata está aqui com a gente, voluntária, está ajudando em tudo também, todo mundo aqui, né, Renata? Renata, eu queria que você falasse pra gente esse bazar importante acontecendo. Ele é em prol de quê? O que todo o dinheiro da renda arrecadada vai ser utilizado? Sim, a renda do bazar aqui do Cristo Redentor é em prol para as obras da igreja, né? E o pároco Padre Maurino fez uma excelente campanha e as pessoas doaram muita coisa. Nós temos muita roupa de homem, que é coisa rara. Ganhamos muita ponta de estoque de loja, muito sapato, temos roupa de cama, brinquedos, utensílios de cozinha. Então, eu convido você para vir estar aqui conosco, aqui no Cristo Redentor. Nesse momento, dá para dar uma mudada boa no guarda-roupa, aproveitando tanta coisa que tem aqui, né? Tem muita coisa nova, muita coisa com etiqueta, tem umas usadas, mas em bom estado. Temos até vestido de noiva. Só entrar em contato com a gente, pode vir experimentar com o tempo. Estamos aqui para atender. Renata, e começou nessa sexta esse bazar aqui, mas acontece também nesse sábado, né? Nesse sábado acontece, qual horário que acontece, qual que é o endereço aqui para o pessoal vir poder aproveitar? Fica aqui no bairro Cristo Redentor, na Igreja do Cristo Redentor, e no sábado estaremos aqui a partir das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. À noite nós teremos reposição das coisas. Uma situação, um momento muito importante, né, de contar com a ajuda da população em prol de um dinheiro que vai voltar para a própria igreja, para a própria comunidade também, e acho que é gratificante ver a ajuda da população em relação a isso. Sim, a população ajudou, atendeu ao chamado do Padre Maurino e nos ajudou. Estamos aqui, eu convido você, vem renovar seu guarda-roupa, vem aqui. Aí, o convite da Renata está feito, não perca tempo. Começou nessa sexta-feira? Não, sábado agora, você que está nos acompanhando, está aí tranquilo no sabadão, pode estar comparecendo aqui no bazar da Igreja Cristo Redentor, que você vai estar, além de renovando o seu guarda-roupa, você vai estar ajudando aqui o pessoal da paróquia. Muito obrigado, Luiz, pelas informações. E agora você vai ver o Cuidar Mais, que é um congresso que reuniu especialistas e instituições comprometidas com os cuidados humanos e sociais nesta sexta-feira. O objetivo do evento é possibilitar formação continuada para aqueles que trabalham com cuidado humano e social, reforçando a importância de valorizar e cuidar também daqueles que cuidam. O que as pessoas esquecem é que quem está cuidando, às vezes também precisa de cuidado. Precisa se formar, precisa se desenvolver e também precisa ser acolhido. Então a nossa proposta é olhar para essas pessoas que cuidam para que elas possam cuidar cada vez mais e cada vez melhor. Os profissionais têm a oportunidade de trabalhar em conjunto com outras instituições que fazem um trabalho semelhante, além de poderem desenvolver uma visão mais ampla sobre o tema, que engloba pessoas que passaram e passam por situações difíceis em diversos contextos. Os eventos eles são para fortalecer cada vez mais as políticas públicas, né? Para que a gente possa saber um pouco mais, incrementar um pouco mais o nosso trabalho, ter uma visão maior, né? E trabalhar em conjunto também com outras instituições que trabalham com o mesmo público. Então, para nós é muito importante, nós trouxemos aqui não só a equipe técnica, como também as cuidadoras que trabalham diretamente com as crianças diariamente. E esse tema é cuidar, extremamente importante, que a gente está ali para trazer o melhor para eles, já que passaram por inúmeras situações no contexto familiar, e que possa trazer um resultado favorável para eles também, principalmente com relação à saúde mental e o convívio familiar e social para eles também. Ainda hoje aqui no News, romeiros já caminham pela BR-365 rumo ao Santuário de Nossa Senhora da Badia e cavaleiros iniciam um trajeto de devoção que deve durar 3 dias. Agora a gente fala de fé. Romeiros já estão nas rodovias da região rumo ao Santuário de Nossa Senhora da Badia. Na BR-365, em Patos de Minas, um ponto de apoio foi montado para oferecer suporte aos fiéis que caminham quilômetros, seja para pedir ou agradecer. A devoção a Nossa Senhora da Badia é uma tradição centenária que atrai milhares de fiéis todos os anos. Nossa Senhora da Badia é um símbolo de esperança e proteção para muitos devotos, cuja história remonta ao século XVII, quando uma imagem da santa foi encontrada por um grupo de trabalhadores. Desde então, ela tem sido um farol de fé para a comunidade. Patos está cercado, por santuários que manifestam essa dádiva que é a devoção à Nossa Senhora da Badia. E esse templo, eu acho que ele reforça um pouco da fé
tradicional do povo, né, da nossa região, dos tropeiros que passaram por aqui e que desenvolveram essa região pelo caminho, né, pelo percurso, a passagem. E é muito bonito poder contemplar isso, né, sendo vivido constantemente com uma tradição tão viva, né, com tanta eficácia, né. E é bonito poder participar e se tocar nessa tradição e nessa devoção de alguma forma, nessa bênção. Para garantir a segurança dos romeiros, a Polícia Rodoviária Federal estará presente ao longo da BR-365. A PRF vai contar com apoio também de PRFs de outros locais, Paracatu, Belo Horizonte e outros locais de Minas, para estar reforçando justamente essas rondas ostensivas para evitar acidentes mesmo, evitar também coibir infrações geradoras de acidente, como ultrapassagem em locais proibidos, né, a questão de transitar pelo acostamento. E a PRF, de modo geral, ela frisa que está à disposição de todos os romeiros, todos os peregrinos, todos os motoristas também, através do 191, podem estar entrando em contato e para manter a segurança de todos e tomara que seja uma boa operação Romaria, que vai se estender até o dia 15 de agosto. Entre os muitos romeiros, encontramos o senhor Robertino, que participa dessa caminhada há 45 anos. Eu capinava a roça, uma pobreza que fazia dó. E um dia eu enjoelhei lá no meio da roça e falei, Santinho, me ajuda a sair dessa. Eu tirei uma carteira de motorista da primeira vez, a melhor que tinha. Fui trabalhar de motorista e trabalhei 35 anos de motorista. Tenho uma casinha boa, um carrinho e estou bem. Então é só agradecer a Nossa Senhora Abadia. Não é mais promessa, é agradecimento e oração que eu rezo daqui lá. Além dos serviços oferecidos pela Prefeitura, a ação dos voluntários é crucial para o sucesso do ponto de apoio. Eu gosto. E eu de ficar junto com esse povo que é bom mesmo. Aí Nossa Senhora dando saúde pra gente, a gente vem aqui prestigiar o dia dela também, né? Ela merece. O ponto de apoio 365 funcionará de 1º a 12 de agosto, 24 horas por dia, oferecendo todo o suporte necessário para os devotos. Além disso, no dia 4 de agosto, às 10 horas, será celebrada uma missa no local. Cavaleiros romeiros das comunidades de Firmes, Buracão e Areado estão a caminho de André-Quissé para agradecer. Todos os anos, a união dos moradores. Caminho de 3 dias, em conjunto, montados com destino ao distrito de André-Quissé, localizado em Presidente Olegário, onde fica o santuário de Nossa Senhora da Abadia. Coisa muito boa, né? Abençoada, que Nossa Senhora da Abadia nos proteja, né, nessa caminhada. E é muito bom, né? Estar com os amigos, né? Vamos rezando e vamos passeando nessas mulas, né? Devoção à Nossa Senhora da Abadia lá no André-Quissé. O cansaço pode até chegar, mas a devoção sempre à frente. Cansa um pouco, mas se a gente lembra da Nossa Senhora da Abadia, vai bem. É cansativo, mas é uma coisa que a gente tem uma tradição, né? Já tem muitos anos eu já fui muitos anos a pé, agora nós temos a tradição, já tem uns 7 anos que nós está indo de mula. É uma coisa que a gente faz e a gente nunca esquece, né? É uma coisa que a tradição que eu acabei de falar aqui, mas é muito importante, é cansativo, mas chega lá, tem a recompensa de Nossa Senhora da Abadia, né? Caminho de fé passa de geração para geração. Abraço com Deus. E é com toda essa fé, independentemente da sua religião, afinal de contas estamos falando de fé, que o NTV News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você. Nós voltamos a nos encontrar amanhã às 19 horas na edição de sábado do NTV News. Boa noite, fique com Deus.